A Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, apresentou nesta quinta-feira, no dia 20, os resultados financeiros e operacionais referentes ao quarto trimestre de 2024. No período, o lucro da empresa foi surpreendente e deixou muitos acionistas alegres. E agora o que a turma espera é um provável aumento nos dividendos. Esse é o canal Dividendo e Tradição e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse provável aumento nos dividendos da Sanepar. E para começarmos, aqui foi divulgado o volume das barragens até o mês de dezembro de 2024 e como você pode ver, todas estão em sua capacidade máxima. E o que eu acho muito interessante é que eventualmente isso daqui pode trazer algumas assimetrias que são muito positivas para o investidor de longo prazo. Por exemplo, como você pode ver, aqui são os últimos 12 meses referente aos níveis das barragens. Eventualmente, por se tratar de um setor muito cíclico, os níveis das barragens Iraí, Passaúna, Piraquara 1 e Piraquara 2 podem sofrer por falta de chuva. Mas chuva é assim, vai e vem. Então o mercado bate nas ações da companhia quando o nível das barragens está baixo e você aproveita para comprar, porque tudo se normaliza no longo prazo. Como você já sabe, a Sanepar, ela atua no setor de fornecimento de água e esgoto. E aqui nós temos números muito positivos e que o mercado enxergou com bons olhos. Então deixa eu te situar melhor. Aqui a Sanepar deixou disponível a comparação dos números nessa coluna de 2022, nessa coluna os números de 2023 e a comparação entre eles. E logo aqui mais para frente, o que interessa para a gente, que é a comparação com 2024. Um número muito positivo é o acréscimo de ligações totais, que foi de 1%. E aqui em esgoto, nós podemos ver a mesma coisa acontecendo. Outro ponto muito positivo é que a inadimplência está em um nível historicamente muito baixo, com apenas 0,7%. Isso é muito positivo para o caixa da empresa. E aqui, como eu sempre gosto de trazer, está a composição acionária da Sanepar. Afinal de contas, você que tem ações da Sanepar precisa saber um pouco com quem você está se associando. Não é surpresa para ninguém que o acionista controlador é o próprio Estado do Paraná. Então, aqui, ON significa as ações que dão direito a voto, e como você pode observar, o Estado do Paraná tem muito mais ações ON do que ações PN. No capital total, representa apenas 20%, mas, graças às ações ON, o capital votante é por parte do estado do Paraná. Logo aqui abaixo a gente consegue ver alguns municípios, ele não deixa específico quais são os municípios no Paraná que possuem essas 5 e poucas milhões de ações, mas que também só representa 0,37% do capital total. Aqui mais abaixo nós temos os acionistas nacionais, que também não deixa específico se é apenas pessoa física ou se tem pessoa jurídica no meio, mas está aqui. A maior parte do capital total são de acionistas nacionais e eles possuem apenas 27,51% do capital votante, que são essas ações ON. Além disso, nós temos também acionistas estrangeiros, que não fica bem claro quem é, mas também um capital votante muito menor aqui do que os acionistas nacionais. E antes de irmos para a parte dos dividendos, olha só que resultado surpreendente por parte da Sanepar. Como você pode ver, de 2022 para 2023, nós tivemos um lucro líquido do exercício ajustado com uma variação positiva de 11%, e em comparação 23 e 24 de 3,8%. Mas o ponto de reflexão aqui é o seguinte: como você pode ver, pagamentos de juros sobre capital próprio e dividendos de 2022 para 2023 representou um aumento de 24,6%, o que fica muito acima da inflação do período. Então, isso reforça que ações são um excelente meio de se proteger e ganhar acima da inflação. Então, você imagina, se você só tivesse mantido a posição que você tinha em 2022, em 2023, você teria um aumento nos dividendos de 24,6%, mesmo que não tivesse reinvestido. Imagine você reinvestindo na empresa, fazendo mais aportes. Então isso é um efeito multiplicador muito poderoso a longo prazo. Mas é claro que nem todos os anos você vai ter um número tão expressivo assim. É tanto que na comparação 2023 para 2024, aqui nós tivemos um aumento de 4,5%, o que à primeira vista não é tanta coisa, mas você tem que olhar para o todo e saber que o importante é a consistência da empresa a longo prazo. E por falar em consistência, a Sanepar se mostrou muito consistente ao longo do tempo. E antes de mostrar
toda a consistência da Sanepar, eu trouxe números atualizados sobre os indicadores fundamentalistas da Sanepar. Aqui como você pode ver, o preço atual, tudo que vale a Sanepar dividido pelo que ela lucra, é de 5,41. Ou seja, em tese, o valor que você compra a companhia hoje volta em forma de lucro dentro de 5 anos. Então, muita gente às vezes me pergunta por que eu não tenho uma posição maior no exterior, mas é justamente por isso. Eu prefiro 1000 vezes comprar uma ação barata, cotada apenas a 5 vezes os lucros, do que comprar uma ação no exterior cotada a 40 vezes, 45 vezes o lucro. Mas isso daqui não é à toa. É claro que existe o risco Brasil e o mercado precifica tudo muito bem. Esse tipo de fenômeno aqui a gente consegue apenas observar em países emergentes. É muito difícil você ver esse tipo de número em um país de primeiro mundo. Aqui o P sobre VP, que também é um indicador muito importante quando você olha uma empresa de saneamento, ou seja, se você fosse montar uma Sanepar do zero, com todas as estações de tratamento, com todos os canos, com tudo que a empresa tem, seria muito mais caro você montar do zero do que comprar com todo esse dinheiro em ações da Sanepar na bolsa, ou seja, está muito descontada. E é nisso aqui que você tem que se apegar quando você olha esse tipo de companhia. O preço sobre lucro, preço sobre o valor patrimonial, que mostra o desconto em relação a tudo que a empresa possui, e o histórico da companhia de remuneração aos acionistas. E isso a gente vai olhar daqui a pouquinho. Aqui, ao meu ver, nós temos uma dívida líquida muito equilibrada, um ponto muito positivo para a Sanepar, e excelentes margens, uma das melhores margens do setor de saneamento. O ROI também não deixa tanto a desejar, apesar de ser um pouco mais fraco do que outras ações, mas se tratando das empresas de saneamento, está com um ROI excelente. Ou seja, a cada R$ 100 que a Sanepar investe, ela consegue retornar 14 em lucro. É o Return on Equity, um excelente indicador. E aqui você pode observar que o atual dividend yield da Sanepar é de 5,89. Parece pouco, mas deixa eu te contar uma coisa. Como você pode observar, os lucros da Sanepar são crescentes ao longo do tempo. Então, se você compra hoje o papel, eventualmente, conforme o tempo vai passando, o lucro aumenta e se corrige muito bem a inflação. Então, logo, você vai ter um dividend yield maior do que o atual, especialmente porque a Sanepar está cotada em 5 e pouco, mas há não muito tempo atrás, ele estava com uma cotação de 3, 3,30, 4, 4,30. Então, quem comprou por R$ 4,30 na época, hoje com certeza tem um dividendo de aproximadamente 7, 7,5%. E aqui eu trouxe o histórico de dividendos da Sanepar, que de 2015 até 2024 só cresceu ao longo do tempo. Então foi o que eu falei. Você observa os indicadores fundamentalistas, se a empresa está barata, se está bem cotada, e observa o histórico. A Sanepar nos últimos 10 anos teve dividendos crescentes e se corrigindo acima da inflação. Aqui na parte de payout você consegue observar que essa linha verde ela caiu. A linha verde é o payout, como está bem discriminado aqui. E apesar de ter tido uma queda de aproximadamente 50% para 30%, você tem um dividendo que não acompanhou de forma tão acentuada. Então, a qualquer momento, o estado do Paraná pode simplesmente achar positivo, aumentar o payout para receber mais dividendos. E aí você, como pequeno acionista, ou melhor, você e eu, nós vamos nos beneficiar desse movimento. E quando isso acontecer, esse dividend yield ele vai crescer. E, eventualmente, como cotação segue resultados, nós vamos ter uma apreciação nas cotações. Então, eu vejo um futuro muito promissor para a Sanepar. Aqui, o desempenho financeiro, quando você compara o quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2024, você observa que houve um aumento de 4,7% na receita líquida. Talvez não tenha acompanhado a inflação, mas foi como eu disse. Alguns anos são exceção. O importante é a consistência. Agora, aqui no lucro líquido e na margem líquida, nós conseguimos observar uma variação de mais de 13%. Não consigo lembrar agora os índices do cupom da inflação desse período, mas eu achei muito interessante. Mas é sempre muito positivo quando você é acionista lê lucro líquido com uma variação positiva de 13% ano a ano. Isso é muito bom. Aqui o EBITDA, que é a sigla de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, também teve um aumento na margem e, infelizmente, os custos
e despesas operacionais também variaram mais 4%. O lado positivo é que foi uma variação menor do que em 2022, quando comparado frente a 2023. Então, a minha conclusão é a seguinte: Sanepar é uma empresa que está em um setor muito perene na bolsa, é uma daquelas ações, entre aspas, à prova de crises, porque você pode ter vários tipos de problema, mas as pessoas vão precisar ainda tomar banho, vão precisar beber água e vão precisar de serviços de saneamento. Você pode observar também que não é aquele tipo de ação que vai te dar um susto muito grande, você consegue observar isso nos gráficos que eu mostrei aqui no vídeo. Então, você dificilmente vai ter um susto, uma pancada muito grande aqui nos dividendos, mas é constante. E constância é o que a gente procura, resultados positivos ao longo das décadas. E veja só que interessante, com o aumento dos lucros e um payout tão baixo, eventualmente nos próximos anos, a gente pode sim ter uma boa notícia de um aumento nos dividendos. E aí você que comprou durante esse período, com paciência, disciplina e reinvestindo os dividendos, muito provavelmente vai ter uma surpresa bem agradável e um dividend on cost acima da média. Essa foi a análise de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por gentileza, deixa o like e se inscreve aqui no Dividendo e Tradição. Inclusive, te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você ver outra análise que eu fiz sobre o último resultado da Petrobras. Um abraço para você e fique com Deus!